Você já sentiu aquela pontada de dúvida, aquele frio na barriga, aquela intuição sussurrando que algo não está certo no seu relacionamento, mesmo sem ter uma prova concreta? Se sim, eu quero que você comente aqui embaixo, agora, com um eu já, ou sinto isso agora. Sua experiência é fundamental para construirmos juntas um espaço de verdade e autoconhecimento. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque o que vamos desvendar hoje pode ser a chave para a sua liberdade emocional. Você pensa que a infidelidade masculina se revela apenas nas mensagens escondidas no celular, nas desculpas de trabalho até tarde ou nas mudanças repentinas de rotina? Você acredita que o sinal mais revelador está na rua, no escritório ou nas redes sociais. Mas eu estou aqui para te dizer que não. O verdadeiro, o mais profundo e inegável sinal, surge em um lugar que ele jamais imaginaria que o trairia, na cama. Sim, é ali, no espaço mais íntimo e vulnerável de um relacionamento, onde o inconsciente se manifesta sem filtros, que a verdade se desnuda. É ali, no lugar onde a intimidade deveria ser o ápice da conexão, que se revela o que ele tenta esconder com tanto afinco. Carl Jung, o mestre das profundezas da psique humana, nos ensinou que a alma é incapaz de manter uma máscara por muito tempo. O inconsciente, essa vasta e misteriosa dimensão de nós mesmas, sempre se encarrega de expor o conflito interno, a sombra que tentamos ocultar. Um homem infiel pode até treinar respostas, encobrir rastros e manipular palavras com uma maestria digna de um ator. Mas quando o corpo se move, quando os gestos escapam ao seu controle consciente, quando o olhar se desvia de uma forma quase imperceptível, ele denuncia a verdade. O corpo fala, e na cama ele grita. O problema, minhas queridas, é que muitas de nós, movidas pela paixão, pelo medo da perda, ou pela preferência por uma ilusão confortável, racionalizamos esses sinais. Fingimos que não percebemos a diferença sutil no toque. Justificamos a frieza repentina como estresse do trabalho, ou acreditamos que a ausência de desejo é fruto do cansaço. Isso é comum, é previsível e é profundamente humano, porque a mente tenta se proteger da dor avassaladora da descoberta. É mais confortável acreditar em desculpas esfarrapadas do que enfrentar o fato brutal de que aquele homem com quem você compartilha a vida pode estar entregando sua energia, seu tempo e sua intimidade em outro lugar. Jung chamaria isso de um mecanismo de defesa do ego, uma tentativa desesperada de manter a ordem psíquica, mesmo diante de evidências gritantes que clamam por atenção. E é justamente aí que o traidor ganha poder, na nossa passividade, no nosso auto-engano, na nossa recusa em ver o óbvio. Mas o caminho para a verdade, para a sua libertação, está em observar com atenção, com uma frieza estratégica, sem reagir impulsivamente. Porque não é gritando, exigindo provas ou implorando por explicações que se conquista a clareza. Reagir é o movimento esperado. É o drama que alimenta o jogo do infiel, que o coloca no centro das atenções, que o faz sentir-se importante, mesmo que de uma forma distorcida. Responder, no entanto, é diferente. É olhar com a calma de uma estrategista, registrar os sinais e compreender que a verdadeira força está em não se deixar manipular. Quando você troca a histeria pelo silêncio atento, quando abandona o impulso de confronto e se coloca na posição de quem observa, é nesse instante que o poder muda de lado. É você quem assume o controle da narrativa, não ele. Na cama, o corpo dele revela muito mais do que suas palavras jamais poderiam. O homem que trai pode se mostrar repentinamente distante, evitando o contato visual, realizando atos automáticos sem presença real, como se estivesse apenas cumprindo um papel, uma obrigação. Ou, às vezes, ele exagera no oposto, trazendo movimentos diferentes, técnicas novas, carícias que nunca foram declaradas antes, como se estivesse testando um novo repertório. Isso não é necessariamente fruto de curiosidade ou de um desejo genuíno de inovar com você, mas um reflexo inconsciente de experiências externas.
O toque que não pertence à história de vocês, que parece ensaiado ou deslocado, aparece como um trecho de outra relação. Uma mudança brusca no ritmo, no jeito de se aproximar ou no olhar durante o ato, pode ser uma assinatura silenciosa de que algo está fora do lugar, de que a energia dele está dividida. O comportamento inesperado, quando presente, desarma o outro. O homem que esperava encontrar uma parceira cega, que não questiona, começa a se perder na própria teia de mentiras. Ele não encontra gritos, não encontra acusações, mas sim uma presença firme que observa cada detalhe sem oferecer o drama que ele poderia usar como desculpa para se vitimizar. Essa ausência de reação emocional força o traidor a olhar para si mesmo, para a sua própria consciência. É nesse ponto que muitas vezes surge a confusão e até o medo, porque nada desestabiliza mais um manipulador do que ser confrontado com maturidade em vez de explosão. O silêncio estratégico, a ausência de respostas automáticas, pesa mais do que qualquer acusação, porque o obriga a encarar a si mesmo. Uma ideia central precisa ser reforçada e eu quero que você grave isso no seu coração. O verdadeiro poder não está em tentar provar algo a ele, nem em implorar por atenção ou amor. Está em perceber que a traição não diminui o seu valor, mas expõe a incapacidade dele de lidar com seus próprios impulsos, com suas próprias sombras. Quando você se coloca acima da situação, quando se recusa a afundar no jogo emocional que ele espera, esse movimento não apenas preserva sua dignidade, como também produz um impacto profundo nele. O infiel que encontra do outro lado uma parceira centrada, atenta e firme, sente que perdeu o controle da narrativa. Ele queria esconder, manipular, conduzir, mas você escolhe não reagir da forma esperada, e com isso, toma as rédeas da sua própria história. Essa escolha abre caminho para algo ainda mais importante: redirecionar sua energia para si mesma. Em vez de gastar horas investigando, perseguindo e se desgastando em um ciclo vicioso de dor, você volta os olhos para o que realmente importa: sua autoestima, sua paz, sua vida. Cuidar de si não deve ser uma resposta de vingança, mas um gesto de amor próprio, de autocuidado radical. A mulher que entende isso decide investir em seu crescimento, em sua beleza, em sua independência emocional, em seus sonhos. Ela não tenta disputar espaço com a outra, porque compreende que sua energia não deve ser desperdiçada em comparações fúteis. O foco se torna o fortalecimento interno, a construção de uma fortaleza inabalável dentro de si, e não a guerra externa. No fundo, a maior vitória está em escolher a paz em vez do confronto. Quando uma mulher percebe que não precisa reagir para provar nada a ninguém, ela alcança um nível de maturidade raro, uma sabedoria que a eleva acima da mediocridade. Isso confunde e desarma qualquer homem, porque ele esperava resistência, esperava o drama para se justificar, esperava lágrimas que reforçassem seu poder e sua importância. Ao não encontrar nada disso, ele se vê diante de algo muito mais forte: a sua dignidade. A dignidade é o que faz a diferença entre cair no jogo e elevar-se acima dele. É a marca de quem entendeu que o seu valor não depende do comportamento do outro, mas da consciência inabalável de quem você é. E no final, a mensagem é simples e poderosa. O verdadeiro poder não está em vigiar celular, em rastrear localização ou em travar brigas intermináveis. O verdadeiro poder está em observar os sinais, perceber a verdade que o corpo dele entrega na intimidade e, diante disso, escolher não se apequenar. Quando você escolhe a paz, quando decide não disputar em terreno baixo, você se liberta. E essa liberdade é o nível mais alto que alguém pode alcançar em meio à dor da traição. Uma intimidade é um espelho. Tudo o que ele tenta esconder na vida cotidiana, todas as suas sombras e conflitos internos, acabam surgindo de alguma forma entre quatro paredes. O olhar distante, o toque mecânico, a ausência de desejo, a pressa em terminar o ato, ou até mesmo a tentativa de compensar com um afeto exagerado e repentino. Tudo isso fala alto. O homem infiel costuma carregar uma energia diferente, uma espécie de inquietação,
como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar, com a mente dividida. E essa falta de presença, essa ausência de alma, é impossível de disfarçar por muito tempo. Carl Jung apontava que os símbolos e gestos do inconsciente escapam mesmo quando a mente tenta controlá-los. Se a mente racional dele se esforça para manter o segredo, o corpo dá sinais claros de que já não pertence inteiramente à relação. Ele pode se mostrar frio, evitando o carinho depois do ato, ou pode exagerar em demonstrações súbitas de afeto, como quem tenta compensar uma culpa silenciosa que o corrói por dentro. Ambas as posturas, ainda que opostas, denunciam a mesma realidade. Existe um conflito interno profundo entre o que ele faz fora e o que precisa sustentar dentro do relacionamento. Ele está em guerra consigo mesmo, e essa guerra se manifesta na intimidade de vocês. A mulher que observa com clareza, com essa nova perspectiva que estamos construindo juntas, não precisa se desesperar. Pelo contrário, ela ganha uma vantagem emocional enorme ao compreender que não é o grito que revela a força, mas o autocontrole, a serenidade estratégica. Muitos homens que traem esperam uma explosão de raiva, de dor, de acusações, porque é nessa explosão que eles encontram justificativas para seus atos, para sua própria covardia. Quando não encontram a reação prevista, quando se deparam com a calma inabalável, sentem o peso da própria incoerência. É como se a ausência de escândalo os colocasse diante de um espelho que não podem evitar, um espelho que reflete a sua própria miséria moral. A calma estratégica é uma arma silenciosa que desarma qualquer narrativa de vitimização que ele possa tentar construir. O traidor que esperava acusações e lágrimas encontra maturidade, e essa maturidade o obriga a confrontar sua própria falta de caráter, sua deslealdade. É nessa hora que o jogo muda completamente. Quando uma mulher não cede ao papel esperado de vítima ou de mulher histérica, ela se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é o que mais abala o controle de quem trai. Ele esperava dominar o cenário, saber de antemão quais seriam suas reações, suas fraquezas. Ao se deparar com silêncio e observação atenta, ele perde o poder, perde o chão. Jung disse que o inconsciente coletivo molda comportamentos previsíveis, mas é justamente quando alguém rompe esse padrão que o impacto é maior. Não reagir, não implorar e não se humilhar é o gesto que quebra o ciclo de manipulação. A partir daí, quem antes parecia no comando se vê encurralado pela própria falta de respostas, pela sua própria insignificância. Na prática, minhas queridas, isso se mostra em detalhes simples, mas poderosos. Se ele evita o olhar, você não precisa forçar perguntas. Se ele muda a maneira de tocar, você não precisa demandar explicações. Basta registrar internamente o que está acontecendo e perceber que essas alterações são sinais claros de que a energia dele está sendo dividida, que ele não está inteiro ali com você. O erro mais comum, e que muitas de nós cometemos, é insistir em provas materiais, como se só a descoberta de um celular ou de uma mensagem confirmasse a traição. Mas a verdade é que o corpo já entrega muito antes do celular. A intuição feminina, quando não sufocada pela necessidade de desculpas ou pela cegueira do amor, é uma bússola precisa, um guia infalível. O problema é que muitas vezes as mulheres aprendem a calar essa intuição em nome de manter uma fantasia, de preservar uma imagem de relacionamento perfeito. Só que negar o óbvio é o caminho mais rápido para perder o próprio respeito, para se anular em nome de alguém que não te valoriza. E eu te pergunto, você está disposta a pagar esse preço? Comente aqui embaixo se você já sentiu sua intuição gritando e tentou ignorá-la. Sua honestidade pode ajudar outras mulheres a se reconhecerem. Uma alternativa poderosa, e que eu quero que você considere seriamente, é transformar essa dor em combustível para a sua própria transformação. Em vez de perseguir respostas em quem não tem integridade para oferecê-las, a mulher pode redirecionar sua energia para fortalecer a própria vida, para investir em si mesma. Isso não é como vingança, mas como afirmação de valor, como um renascimento. A academia, o estudo, a carreira,
o autocuidado emocional, a busca por novos hobbies, a reconexão com amigas, tudo isso se torna uma forma de canalizar a energia que seria desperdiçada em confrontos estéreis. Esse movimento muda completamente a dinâmica da relação, porque o traidor, habituado a ser o centro do drama, perde a relevância. Ele já não é o protagonista da sua dor, mas apenas um detalhe, um catalisador que revelou uma nova fase do seu caminho, um novo capítulo da sua história, onde você é a heroína. Esse reposicionamento também revela algo maior. A verdadeira vitória não está em trazê-lo de volta, em fazê-lo se arrepender, mas em recuperar a própria dignidade, em se reconectar com a sua essência. Uma mulher que se reencontra, que não se apequena diante da traição, se torna mais forte do que qualquer desculpa que ele poderia inventar. O infiel não sabe lidar com isso, porque sua expectativa era ser temido, ser desejado, ser o centro do universo dela, nunca ignorado. A indiferença consciente, a ausência de reação dramática, é uma sentença mais pesada do que qualquer grito, do que qualquer briga. Quando você não se prende a ele, quando não tenta provar nada, o outro se vê limitado à própria insignificância, à sua própria pequenez. O mais interessante é que esse comportamento não apenas preserva sua autoestima, mas também causa um efeito psicológico profundo nele. O homem que esperava uma parceira frágil desmoronando, encontra alguém firme, inabalável. O homem que esperava lágrimas, encontra silêncio. O homem que esperava submissão, encontra liberdade. Essa inversão de expectativas cria nele um desconforto que nenhuma vingança externa poderia causar. Ele passa a sentir que perdeu algo importante, não porque você o perseguiu, mas porque você se aposentou daquele jogo, daquela dinâmica tóxica. O afastamento, o desapego emocional, é um dos gestos mais poderosos que existem, porque não deixa espaço para a manipulação, para o controle dele sobre suas emoções. E aqui está o ponto crucial, a grande revelação que eu quero que você leve para a sua vida. Uma traição revela muito mais sobre ele do que sobre você. É um reflexo da incapacidade dele de lidar com seus próprios vazios, com suas próprias inseguranças, com suas próprias sombras. Quando você entende isso, quando essa verdade se instala em seu ser, percebe que não há nada a provar, nada a disputar. O verdadeiro poder não está em competir com outra mulher, em se comparar, ou em observar cada passo dele com desconfiança. O verdadeiro poder está em saber que a sua vida é maior do que essa experiência, que você é mais do que a dor que ele te causou. A paz escolhida, a dignidade mantida, o silêncio firme, tudo isso se transforma em uma filosofia de vida que transcende uma situação imediata, que te eleva. No final, é possível afirmar sem hesitação: o verdadeiro poder não está em implorar por respostas, nem em se humilhar por explicações. Está em escolher a si mesma, em colocar sua energia em crescimento, em transformar a dor em força, em sabedoria. Quando você escolhe a paz e a dignidade em vez do confronto, você se liberta de um ciclo que aprisiona tantas mulheres. E essa libertação não é apenas uma vitória pessoal, mas um sinal claro de evolução, de amadurecimento. Porque, no fim das contas, quem escolhe a si mesma sempre sai vitoriosa. Uma traição, quando olhada com calma, com a distância necessária, deixa de ser apenas uma ferida e passa a ser também um professor silencioso, mas poderoso. Ela mostra com clareza onde estão os limites que você precisa fortalecer, os valores que não podem ser negociados e a força que talvez você ainda não tivesse reconhecido em si. É justamente nesse momento, quando tudo parece desmoronar, que surge a oportunidade de construir algo maior, algo mais sólido, algo que te represente de verdade. O homem que trai acredita muitas vezes que a parceira permanecerá presa a ele pela dor, pelo medo de perdê-lo ou pelo desejo de vingança. Mas quando a mulher rompe esse ciclo e decide olhar para a frente, ele percebe que não tem mais domínio algum sobre ela. Carl Jung disse que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos retorna como destino. E esse princípio pode ser aplicado aqui. Se o traidor não encara suas sombras,
Elas o devoram, o consomem por dentro. Já a mulher que enfrenta a verdade, que se permite sentir a dor, mas escolhe se reerguer, se transforma em alguém mais forte, alguém que escreve sua própria narrativa, em vez de ser arrastada pela história do outro. Ela se torna a autora da sua própria vida. O que realmente confunde o infiel é a ausência de guerra. Ele espera brigas, desconfianças constantes, explosões emocionais. Espera lágrimas que reforcem a ideia de que é indispensável. Espera respostas que confirmem seu poder sobre você. Mas quando encontra serenidade, quando percebe que a parceira já não está mais disponível para o jogo, ele se perde. A serenidade é desarmante porque não dá brechas para a manipulação. O silêncio consciente, a distância calculada e o autocontrole são gestos que o colocam diante de si mesmo, diante da sua própria consciência. É nessa hora que muitos homens, antes tão seguros de seus passos, entram em crise. Porque o que eles não suportam é perder o palco que o drama lhes fornecia, o palco onde eles eram o centro das atenções. Essa postura, no entanto, não deve ser adotada como uma encenação, como um teatro, mas como um verdadeiro despertar, uma consciência profunda de que não adianta gastar energia tentando quebrar alguém que já escolheu romper o pacto de lealdade, de respeito. É muito mais sábio e seguro canalizar essa energia para dentro, para o próprio crescimento, para a sua própria felicidade. Começa-se então um processo de profundidade interna, de autoconhecimento e de reconstrução. Cuidar da saúde, investir no corpo, na mente, na carreira, nos sonhos pessoais, na sua espiritualidade. Isso não é um gesto de orgulho ou de revanche, mas de amor próprio, de um amor que transborda e te fortalece. Uma mulher que se escolhe envia ao mundo uma mensagem clara e inegável. Meu valor não depende da validação de ninguém. Eu sou completa em mim mesma. Esse movimento cria uma nova atmosfera em torno dela, um magnetismo que vem da confiança em si mesma, da sua autenticidade. E é justamente esse magnetismo que desarma qualquer adversário, qualquer tentativa de manipulação. O infiel, que estava acostumado a ser o centro do seu mundo, percebe que já não é mais o foco. Ele esperava que sua ausência fosse o vazio maior, mas descobre que o vazio está nele mesmo, na sua própria alma. A parceira, ao contrário, floresce, se reconecta com sua essência, e nada é mais doloroso para quem trai do que ver quem foi traído se fortalecer, se reerguer, em vez de definhar. A imagem de controle que ele tinha se desfaz, porque agora é você quem guia a sua própria vida, quem escreve o seu próprio destino. Isso é mais poderoso do que qualquer confronto direto, porque não há como lutar contra alguém que já não disputa, que já não está no mesmo campo de batalha. Essa filosofia de vida ultrapassa a situação da infidelidade e se torna um princípio universal para todas as áreas da sua existência. A verdadeira vitória nunca está em vencer uma guerra externa, em provar algo a alguém, mas em dominar a própria guerra interna, em pacificar a sua alma. O impulso de reagir, de gritar, de humilhar, de se desesperar, tudo isso é compreensível, é humano, mas não leva à paz duradoura. O domínio emocional, o controle do próprio espírito, a capacidade de escolher a sua reação, esse sim é o sinal de evolução, de maturidade. É quando você escolhe não cair no nível do outro que se torna realmente invencível, inatingível. Essa é a diferença fundamental entre quem vive à mercê das ações alheias e quem construiu seu próprio caminho, sua própria fortaleza interior. No final das contas, uma traição é apenas um capítulo, um evento na sua longa e rica história. Ela pode ser dolorosa, pode deixar cicatrizes, mas não define quem você é. O que define é a forma como você escolhe lidar com ela. Se você reage com desespero, se apequena, se anula, você permanece presa. Mas se você responde com consciência, com dignidade, com amor próprio, você cresce, você se liberta. O verdadeiro poder não está em tentar segurar quem já não merece estar ao seu lado, quem já não te valoriza, mas em se libertar desse peso, desse fardo, e se abrir para novas possibilidades, para um futuro onde você é a prioridade.
Porque, no fundo, o que uma mulher descobre nesse processo é que não precisa de ninguém para validar seu valor, sua beleza, sua inteligência. O amor próprio, quando cultivado com carinho e dedicação, se torna a maior fonte de força, de resiliência, de felicidade. E é aqui que a mensagem final se revela. A grande verdade que eu quero que você leve consigo. O verdadeiro poder não está em vigiar, em desconfiar a cada instante, em gastar energia com quem não sabe valorizar a joia rara que você é. O verdadeiro poder está em escolher a paz, em investir em si mesma, em caminhar com dignidade, com a cabeça erguida, com a certeza do seu valor. Quando você escolhe essa postura, se liberta de um ciclo de sofrimento que aprisiona tantas mulheres, que as impede de viver plenamente. E essa libertação não é apenas um gesto de coragem, mas uma transformação de vida, uma revolução silenciosa que começa dentro de você. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em conquistar de volta quem te traiu, mas em conquistar a si mesma, em se reconectar com a mulher forte, sábia e digna que você sempre foi. Quando você escolhe dignidade em vez de confronto, liberdade em vez de prisão emocional e amor próprio em vez de humilhação, você alcança um nível de consciência e de poder que poucos alcançam. Essa é a vitória mais grandiosa, a mais significativa. E eu quero saber de você. Qual foi o sinal mais sutil que você percebeu e que te fez questionar a lealdade do seu parceiro? Compartilhe sua história nos comentários, porque sua experiência pode ser a luz que outra mulher precisa para enxergar a verdade. E se este vídeo tocou seu coração, se ele te deu uma nova perspectiva, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com uma amiga que precisa ouvir isso e se inscrever no canal para mais conteúdos que te empoderam. Lembre-se, você é forte, você é digna, e você merece um amor que te eleve, não que te diminua. Até a próxima.